Muito boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Muito bem-vindos também a mais um dos nossos cultos online que transmitimos desde Torres Vedras, no nosso projeto de plantação da Igreja Batista cá em Torres Vedras. É com muita alegria, com muita satisfação que nós damos início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, de celebração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e o motivo de estarmos aqui, não é? No campo missionário, para transmitirmos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo, a única ou o único que pode transformar o homem, a mulher, o ser humano, enfim, tirando dele a ausência de Deus e fazendo com que ele possa desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, da comunhão com a Trindade Divina. Esse é o nosso objetivo, não é? Tanto no nosso trabalho quanto, obviamente, com esse culto também. E nós somos muito gratos porque podemos contar com a sua participação aí deste lado. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, nós somos muito gratos, Pai, te damos muitas graças, enfim, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez com os nossos irmãos, tanto cá de Torres Vedras, quanto de outros lugares de Portugal e mesmo de outras partes, ó Deus, do mundo que estão agora a nos assistir, a acompanhar e a participar desse culto. Deus, muito obrigado por essa oportunidade e por esse meio também que temos à nossa disposição. Que o Senhor possa falar conosco nessa tarde, Deus, que Tu possas tocar os nossos corações, que sejamos, enfim, trabalhados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos crescer cada vez mais no Teu conhecimento, para que possamos, enfim, nos desenvolver cada vez mais também como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela maior dádiva, pelo maior presente que nós pudemos receber do Senhor, que foi realmente a salvação em Jesus Cristo. E que nossas vidas possam demonstrar isso, para que outras pessoas possam ver essa única possibilidade de terem comunhão verdadeira com Deus, que é através do caminho da verdade e da vida, como o próprio Jesus se apresenta. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo que temos à nossa disposição e queremos oferecer ao Senhor esse culto como um sacrifício vivo, como um sacrifício suave até o Senhor, que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Portanto, pedimos que Tu recebas esse nosso culto, essa nossa adoração. É a oração que Te faço agora, então, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Vamos seguir com o nosso culto, então, e hoje teremos a ajuda do meu filho Mateus para nos ajudar com o louvor. Que seja, então, um tempo agradável também de celebração ao nosso Senhor, através das músicas que vamos cantar juntamente com Ele. Vamos louvar. Boa tarde, queridos irmãos. É um prazer estar convosco em mais esse culto, mais essa tarde de domingo. Ainda que hoje só, minha esposa não pôde por motivo de trabalho, mas é um prazer, ainda assim, partilharmos esse momento juntos, em comunhão e com a certeza de que o nosso Deus está no nosso meio, está no meio do seu povo que, todos juntos, o adoram e prestam o louvor que somente a Ele é digno. Então, que possamos fazer isso agora com as nossas mentes, nossos corações, com uma atitude sincera perante o nosso Deus. E antes de começarmos, então, o louvor através das músicas, vamos fazer uma oração, pedindo exatamente isso a Deus, que Ele nos fale, que Ele toque o nosso coração, que Ele nos quebrante e que Ele receba o nosso louvor. Então, vamos orar. Ó Deus amado, nós te pedimos, Senhor, nesse momento que possa, seu Pai, receber o nosso louvor. Queremos que o nosso louvor seja agradável a Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, que Tu possas purificar o nosso íntimo, purificar o nosso coração, Senhor amado. E dá-nos, ó Deus, sempre a consciência daquilo que estamos a fazer, ó Pai, perante Ti. Um louvor sincero, um louvor com tudo que nós temos, com a real noção, ó Deus, do que estamos a fazer. Nós estamos mesmo a glorificar, a dar toda a honra, toda a glória ao único que é merecedor de todas essas coisas que és Tu, Senhor amado.
Então, que não se trate apenas de músicas, ó Deus. Tu não te agradas da música sem significado, ó Deus, mas sim de uma adoração sincera com a nossa alma, Pai. E que possamos ter mesmo essa certeza, Pai, que a nossa adoração, o nosso louvor é para Ti e é feito com uma atitude totalmente congruente com aquilo que nós professamos com nossos lábios, Pai. E Tu conheces nosso íntimo, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que temos. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nosso meio. E é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos cantar agora, então, a primeira música, falando justamente isso, né, acerca da essência do louvor que entoamos ao nosso Deus. A verdadeira essência. Não é aqui apenas uma questão que se trata de uma música com acordes bem compostos, uma música com uma melodia bonita, mas sim muito mais, mesmo aquela atitude do nosso íntimo que nos leva, assim, através da música que cantamos, louvar o nosso Deus, né? Reconhecer o quão Ele é grande, o quão Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então vamos cantar agora essa música chamada Essência do Louvor, e temos isso em mente, e também já estejamos numa atitude de reflexão e preparação também para aquilo que iremos mais logo ouvir com a reflexão bíblica. Então cantemos Essência do Louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me chego a Ti para dar-te, ó Deus, algo de valor e alegre a Ti, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador,
Amém, irmãos. E esse Deus a quem nós adoramos e louvamos com tudo que temos, com a nossa alma, Ele quer o nosso coração. É um Deus que criou tudo que existe, é um Deus que fez mesmo o universo. Nas estrelas nós vemos a mão do nosso Deus e no vento podemos ouvir a sua voz. Toda a natureza nos fala desse Deus, maravilhas desse Deus. E nessa altura do ano nós podemos separar um pouco do nosso tempo para refletir acerca, talvez, a coisa mais maravilhosa que Deus já fez, que foi mesmo enviar o seu Filho para nascer, viver, morrer e ressuscitar. Ele nasceu no nosso meio, viveu entre nós, morreu por nossos pecados e ressuscitou e hoje está à destra do nosso Deus. E que possamos agora então também agradecer a Deus por essa obra tão linda, né, da sua criação, mas também pelo fato de Ele ter enviado o seu Filho, né, que é o que significa realmente o Natal, que nós celebramos no dia 25 de dezembro, e que possamos então agora cantar também agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez ao longo da história e continuará a fazer em nossas vidas. E cantemos então agora: nas estrelas vejo a sua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Que um dia seu amor senti, uma imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém, irmãos. Um Deus que, como eu disse na introdução dessa música, fez tudo o que existe, é o Criador dos céus, do universo todo, mas Ele se preocupa individualmente conosco. E Ele demonstra esse amor, demonstra esse cuidado, justamente quando cantamos acerca do Natal, que Ele enviou o seu Filho, né, para nascer e para morrer em nosso lugar. E toda essa obra tem como motivo a vontade, o desejo de Deus de novamente fazer com que o relacionamento do homem com Ele pudesse ser restabelecido, né? E é através de Jesus Cristo que isso pode acontecer. Então, o grande distintivo do cristão é crer, ter a fé firmada nisso, no poder que Jesus tem para salvar. Somente Ele é aquele que pode salvar de uma eternidade distante de Deus, né? Jesus tem poder para salvar.
E é claro que o Natal se reveste de significado quando pensamos nisso. O Salvador do mundo veio, se fez homem, nasceu, né, uma humilde estrebaria, né, com uma humildade exemplar para todos nós. E ele veio com esse propósito, para oferecer a salvação ao homem caído. E que nós possamos também agora aproveitar esse tempo para cantar essa música, Jesus tem poder para salvar, e pedir a Deus que nesse Natal possa vir também mais salvação para aqueles que ainda não conhecem Cristo, né? Seja nossa família, amigos, vizinhos, e que Deus possa nos usar também como instrumento, não uma simples palavra, um gesto, um presente, uma carta, um cartãozinho também, que possa ser usado para que essa pessoa possa ser quebrantada e assumir mesmo isso perante Deus. Só Cristo pode me salvar. Então cantemos agora essa música, Poder para Salvar, e assim encerramos esse momento de louvor. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. E graças a Deus por isso, não é? Porque podemos louvar ao nosso Pai, podemos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo através das músicas. Nesse mês de dezembro, a cada domingo, pretendo trazer uma mensagem alusiva ao facto mais importante que temos esse mês, que é o Natal, não é? A festividade da cristandade que faz menção, ou deveria fazer menção, em todos os sentidos, ao nascimento de Jesus Cristo. Um facto certamente que mudou a história da humanidade
registrado na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, mas com muitas referências no Antigo Testamento. E é esse facto, então, que nos traz essa maravilhosa notícia, né, do Emanuel, do Deus conosco, do Jesus que é o Cristo, do Messias encarnado, do Filho de Deus, ou do próprio Deus que se tornou homem. É tudo isso que a Bíblia fala, não é? Repito as palavras de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É exatamente isso que nos diz o Natal de Jesus Cristo. O grande evento, como já disse, um evento transformador que marcou a história e que marca vidas, que estabelece um antes e um depois na vida de todo aquele que se rende a Jesus Cristo e que o confessa como seu Senhor e Salvador. Eu quero trazer para a nossa meditação de hoje, para a mensagem de hoje, uma narrativa de Lucas, uma narração de Lucas sobre um homem chamado Simeão. Há muitas pessoas envolvidas no nascimento de Jesus Cristo. Nós podíamos alistar aqui muitas pessoas. E há algumas pessoas que fizeram declarações importantíssimas acerca de Jesus Cristo. Há algumas pessoas que são pessoas especiais, com a sua presença na hora certa, trazendo o reconhecimento certo, fazendo então a diferença ali naquele momento da chegada de Jesus Cristo, do Messias, à nossa terra. E o Natal então envolve tudo isso. E eu quero então trazer para nós nessa tarde a reflexão sobre a pessoa de Simeão, que aparece lá em Lucas 2, de 25 a 35. Vamos fazer então essa leitura agora e vamos pensar um pouco sobre essa pessoa tão importante que aparece e desaparece assim muito rapidamente, mas deixa uma marca, suas palavras, sua atitude foram assim muito importantes em toda a narrativa do nascimento de Jesus Cristo. Vou ler então o texto de Lucas capítulo 2, versos de 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas que ele dizia, ou dita sobre ele, não é? E Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Este menino será posto para queda e para elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Texto belíssimo, uma apresentação tão importante desse homem, não é? Cujo nome significa ouvinte, um nome comum naquele momento, mas muito pouco se sabe sobre esse Simeão. Aliás, só aqui ele aparece, e só nesses 10 versículos aqui nós vemos essa narração de Lucas acerca desse homem, não é? Ele devia ser um chamado Azidim, no meio dos judeus, que era um adorador de Deus, um sincero e dedicado guardador da lei. Mas ele guardava a lei tanto no espírito quanto na letra. Havia aqui uma grande diferença desse homem para a maioria dos religiosos do seu tempo, que guardavam a lei apenas na letra, não percebiam o sentido profundo ou o chamado espírito da lei, não é? E é interessante que um pouco abaixo, na sequência da narrativa sobre Simeão, aparece uma outra personagem chamada Ana.
E tanto Simeão quanto Ana faziam parte daquele chamado remanescente piedoso dos judeus. E as palavras de Simeão aqui, então, são como os salmos de Davi. Elas foram ditas em poesia hebraica. Bem, o contexto aqui está um pouquinho antes do texto que lemos. Maria e José foram levar Jesus ao templo em Jerusalém para fazer a purificação, tanto da mãe quanto dele, não é? E fizeram ali, então, um sacrifício de 2 pombinhos. Olha, essa oferta ou esse sacrifício era reservado a pessoas que não tinham muitas condições financeiras. Aqueles que tinham mais condições sacrificavam, então, um cordeiro, ou um cordeiro e um pombinho, ou 2 cordeiros, enfim, o que o dinheiro fosse possível comprar, não é? Mas no caso de José e Maria, eles não tinham tantas condições, então fizeram a oferta dos pobres, mas estavam ali para cumprirem as suas responsabilidades diante da tradição judaica. E ali então encontram esse homem que já tinha uma certa idade, pela sua descrição nas palavras usadas na língua original, ele era já um ancião, era um homem temente a Deus, era um homem que aguardava a vinda do Messias. Dentre os judeus, como eu já disse, havia então um grupo, o chamado remanescente fiel, que aguardava a vinda do Messias. E ele estava ali, então, naquele momento, ali em algum pátio no templo, e ele vê o casal com a criança no colo, não é? E se aproxima, então, de Jesus e o pega nos seus braços e reconhece que aquele menino, recém-nascido, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Daquilo que ele conhecia muito bem, daquilo que ele lia muitas vezes, daquilo que ele já conhecia desde os 11 anos de idade, conforme era a tradição judaica. Aquilo que ele esperava, aquilo que ele aguardava diante dos seus olhos tinha acontecido. Deus fez a sua interferência na nossa história humana. Ele vem a essa terra na forma de Jesus Cristo, não é? Na pessoa de Jesus Cristo. E Simeão, então, pega essa criança no colo e se regozija com ela. O seu coração ficou em paz, porque ele viu a salvação vinda de Deus. E ele próprio creu naquilo ali que estava a presenciar, nesse facto inconfundível para aquele que esperava desde muito tempo. E há algumas coisas que são ditas acerca de Simeão, que eu gostava então agora de refletir nisso com os irmãos. O texto fala então que ele era justo e piedoso. Ele era justo para com os homens e piedoso para com Deus. Então, um homem bem alinhado nessas 2 esferas de relacionamento. Tinha ou buscava ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, mas tinha também um bom relacionamento com Deus. Olha, isso é muito importante para a nossa reflexão, porque nós também precisamos buscar ter sempre um bom relacionamento com as pessoas e um ótimo relacionamento com Deus. Acontece que ele entendia que era justo e piedoso, ele buscava Deus, mas podemos refletir sobre essa questão e concluir que isso não bastava e ele bem sabia, porque ele aguardava da parte de Deus a manifestação da sua salvação, que era a vinda do Messias. Vejam, Jesus não veio apenas para salvar os pobres, os indigentes, a pária da humanidade, né? Mas também para aqueles que se acham justos e piedosos, que têm talvez uma suposta posição elevada, os que acham que já tem tudo, na verdade não tem nada. E Simeão entendia que tudo aquilo que ele trazia como bagagem religiosa ali diante daquela criança que ele entendeu, que ele creu e que ele viu ser o Messias, tudo aquilo para ele, então, ficou reduzido a coisas muito pequenas, porque ele tinha visto ali a grande bênção, a grande maravilha de Deus, que era o Senhor Jesus, mesmo ainda um bebê. Isso para ele foi algo importantíssimo. E para nós também deve ser. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus como a grande dádiva de Deus para nós.
Por isso que o Natal tem essa importância, por isso que o nascimento de Jesus tem essa importância, porque marca essa interferência de Deus na humanidade para salvar a humanidade, para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Simeão, então, o justo e piedoso, mas foi até Jesus. Ele diz também o texto que ele aguardava a consolação de Israel. Ele esperava que Deus realmente iria cumprir as suas promessas acerca da vinda do Messias, e essa é a consolação de Israel, não é? Um povo sofrido, mas um povo que buscava Deus, mas que precisava manter a sua fé, que Deus iria cumprir as suas promessas com relação à vinda do Messias. É só fazendo aqui um parênteses, Messias é o mesmo que Cristo. Cristo é Messias em grego, não é? Então Jesus, o Cristo, o Jesus, o Messias, aquele que estava prometido e que de fato, e que realmente veio. Então ele aguardava essa consolação de Israel. A sua esperança estava no Senhor e nas suas promessas. Ele creu mesmo antes de ver. E nos lembramos daquela frase de Jesus para Tomé, não é? Bem-aventurados os que não viram e creram. Só muito, na idade já bastante avançada, que ele foi ver aquilo que ele esperava. Mas ele já esperava antes, ele já aguardava antes isso. E foi agraciado por Deus com essa dádiva de poder então ver o Senhor Jesus, como já disse, ainda bebê. Ele sabia que Deus cumpriria as suas promessas quanto à vinda do Messias, que estava ali agora então em seus braços, não é? E outra coisa que se diz sobre ele logo na sequência é que ele louvou a Deus pelo menino. É interessante fazermos aqui uma comparação. Alguns ficaram enfurecidos quando souberam que uma criança tinha nascido e que era o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Herodes, por exemplo, ficou enfurecido e depois mandou matar os infantes ali em Mateus capítulo 2. Para ele, então, para Simeão, no entanto, ele era a dádiva de Deus, então foi motivo de louvor a Deus o fato dele estar ali agora diante do facto realizado por Deus. E para nós? Será que Jesus também é um motivo de alegria, um motivo de louvor? Nós glorificamos a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que é a nossa salvação em Jesus Cristo? Será que nós nos alegramos com o Senhor por esse facto também? Se pudéssemos escalonar as coisas importantes nas nossas vidas, será que Jesus Cristo vem mesmo em primeiro lugar? Será que Ele realmente é aquele que nos dá a satisfação íntima, a satisfação plena, porque realmente encontramos aquilo que nós precisávamos e ansiávamos? Simeão, então, louvou a Deus pelo menino, não é? E é muito interessante porque esse homem que buscava tanto a Deus, esse homem que esperava o cumprimento das profecias do Velho Testamento, sobre ele estava o Espírito Santo. Veja que interessante, antes da ascensão de Jesus, o Espírito Santo não habitava ninguém, ele estava sobre as pessoas. O modo de ação do Espírito Santo no Velho Testamento, ou até antes da ascensão de Jesus, é vir sobre. E sobre ele estava o Espírito Santo. E o Espírito Santo o moveu a esse momento, o Espírito Santo o levou até aquele espaço no templo para ter esse encontro com Maria e José, que foram os pais terrenos de Jesus. Mas o Espírito também tinha falado para ele que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel, antes de ver o Messias, antes de ver o Salvador, Jesus Cristo. Ele tinha então essa certeza que ele veria. Ele creu naquilo que Deus falou para ele no seu íntimo, né? E quando ele vê então o menino, ele se alegra imenso, mas ele diz: agora eu já posso ser despedido, agora o Senhor já pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação, agora eu posso morrer. Jesus então passou a ser para ele a realização daquilo que ele esperava na sua vida. E o que era mais precioso para mim, ele poderia dizer: eu já encontrei, já satisfiz a minha maior necessidade. E nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer em Filipenses 1:21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Essa também era a ideia ali que nós vemos em Simeão, né? Ele viu, peço desculpas, meus irmãos. Ele viu o Senhor e isso para ele bastava. Será que para nós também Jesus Cristo nos basta? Será que Ele para nós é tudo que precisamos? Será que nós realmente temos valorizado, se os que me ouvem todos já têm a sua salvação em Jesus Cristo? Será que nós realmente valorizamos isso? Eu entendo que estamos a viver um momento difícil na nossa história, não é? Em função dessa pandemia. Muitas pessoas certamente refletiram muito sobre a sua vida, refletiram muito sobre a transitoriedade da vida. A cada dia nós vemos notícias do falecimento de pessoas importantes e menos importantes, ou ouvimos algum amigo dizer, fulano, nosso conhecido, nosso amigo morreu de Covid, das complicações do Covid. E nós olhamos para essa pessoa aqui agora, no texto bíblico, que diz que, olha, eu já vi o Senhor Jesus, eu posso ser despedido em paz, eu posso agora morrer, enfim, porque meus olhos viram aquilo que eu precisava. Essa ideia de que o nosso contentamento está em Jesus Cristo deve ser real para nós. Não pode ser apenas uma ideia, mas tem que ser uma realidade. O nosso contentamento precisa estar em Cristo. Que nós não conseguimos ver com os olhos físicos, como viu Simeão e como viram os discípulos e muita gente no seu tempo, mas nós podemos ter a certeza de que, sim, nós o vemos com os olhos da fé. Isso deve nos bastar. Desculpe, meus irmãos. E ele fala aqui agora algumas coisas sobre Jesus. Ele diz, por exemplo, que Jesus era luz, né? Que a revelação de Deus foi feita à vista de todos os povos e que ele era luz para a revelação. A revelação de Deus quer dizer a salvação para todo que crer em Jesus Cristo. Ele faz uma citação, certamente, uma alusão a Isaías 9:2, que diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Interessante, o apóstolo João, ele fala muito isso, que Jesus era luz. E Simeão fala também a mesma coisa. Jesus Cristo é luz. Jesus Cristo, aquele que nos faz ver, nos faz enxergar, nos faz discernir, nos põe num caminho seguro, nos põe num caminho claro. Nós realmente temos uma nova visão da vida a partir do momento que começamos a andar com Jesus Cristo, a partir do momento em que Ele se torna nosso Senhor e nosso Salvador. Então, essa revelação luminosa de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. E ele fala algumas coisas também sobre o menino, né? Ele diz assim, ele causará a queda e o soerguimento de muitos em Israel. E certamente isso aconteceu porque muitos foram salvos, mas muitos continuaram na sua cegueira e não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. A não ser que os homens percam todo o orgulho na sua própria realização espiritual, não há esperanças para eles. De fato, muitos dos religiosos dos tempos de Jesus Cristo continuaram com o seu próprio orgulho espiritual, ou orgulho religioso, melhor dizendo, e não reconheceram a Cristo assim como Simeão reconheceu. Não precisou muito para que ele reconhecesse, ele precisou apenas olhar para Deus e crer que Deus estava ali e mostrar para ele a sua revelação máxima, que é Jesus Cristo, né? Jesus será a razão, e agora eu estou a citar William Barclay, Jesus será a razão pela qual muitos cairão. Isso é estranho e duro de entender, mas é certo. O julgamento do homem depende de sua reação perante Jesus Cristo. Se quando se vê confrontado com essa bondade e beleza, seu coração se sente pleno de um amor que responde, está dentro do reino. Se permanecer frio, sem comover-se ou ativamente hostil, está condenado.
há uma grande negação, assim como há uma grande aceitação. Então, é assim que nós nos deparamos diante do Senhor Jesus, não é? E ele causa mesmo o surgimento e a queda de muitos. É dito também nos evangelhos que ele é a principal pedra de esquina, onde era baseada a construção, mas também é a pedra de tropeço. Para aqueles que creem, pedra de esquina, alicerce, rocha. Para aqueles que não creem, pedra de tropeço, não é? E também seria sinal de contradição, porque muitos diziam que aguardavam o Messias, porém não creram quando ele apareceu, não o aceitaram quando ele apareceu. E há muita contradição que envolve a vida de Jesus, depois vemos isso em todo o Novo Testamento, mas especialmente nos Evangelhos. Então, o Rei dos Reis nasceu em uma manjedoura. É um paradoxo aos olhos humanos. Como pode o Filho de Deus nascer assim? Né? Ele não foi reconhecido como Redentor. João disse que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Como assim? Como pode ser isso? Uma contradição. O Filho de Deus que foi pregado numa cruz, Paulo fala isso aos Coríntios, né? Que isso é loucura para os gregos, que não podiam entender assim como o Filho de um Deus é pregado numa cruz, de uma maneira assim tão estranha, tão vil. Mas aconteceu. Inventaram também mentiras sobre a sua ressurreição. Enquanto os discípulos diziam, ele ressuscitou, a liderança do governo romano dizia, não, roubaram o corpo dele, e isso não foi verdade, é lógico, né? Mas hoje também continua sendo recusado, e até mesmo na festa que deveria ser sua, ele quase não aparece. Só a título de curiosidade, agora há pouco eu fiz uma pesquisa sobre Natal, coloquei a palavra Natal numa pesquisa no Google, e a pesquisa retornou mais ou menos 500 imagens. Dessas 500 imagens, somente 3 fazem alusão ao nascimento de Jesus Cristo. Tu não pode fazer também esse teste. É curiosíssimo isso, não é? Como pode uma coisa ficar assim tão desvirtuada? Mas são as contradições que envolvem a pessoa de Jesus Cristo, que envolvem a sua vinda a esse nosso mundo, né? Ele ainda continua sendo objeto de contínua substituição por parte das pessoas que não o reconheceram, né? E por mais que seja grande a necessidade de todo homem, sempre é substituído por outros ou por outras coisas. E é muito importante nós pararmos e pensarmos: que lugar ocupa Jesus nas nossas vidas? Qual a importância que damos para ele? Nós podemos tê-lo até mesmo nas nossas vidas como Salvador, mas ainda assim podemos relegar a ele em um lugar subalterno e não o primeiro lugar. É muito importante que pensemos sobre isso, não é? Quando nos vem à cabeça a celebração do Natal, o que é que se sobrepõe? As festividades, olhem, esse ano não sei como serão as festividades para a vida de muitas pessoas. Mas quando Natal significa a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, e principalmente o nascimento dele em mim, não é o meu novo nascimento a partir dele, do Espírito Santo, Natal são todos os dias. Porque ele é o mais importante. Ele ocupa em mim o primeiro lugar. Também diz o texto que Simeão disse que ele revelaria o pensamento de muitos corações. E é interessante isso, porque diante de Jesus se revela o propósito do nosso coração, né? Ou nós o queremos ou não queremos. Não se fica neutro diante de Jesus, ou é sim ou é não. O talvez é não também. O não decidir também é não. Não há meio termo. Eu me lembro do exemplo do jovem rico, narrado lá em Marcos 10, que depois de começar uma conversa com Jesus, e Jesus
me parece que dá um pouco de corda para ele, né? Perguntando sobre a sua religiosidade, ele se acha alguém então tão bom, tão religioso. Mas Jesus toca na ferida e diz, vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem, segue-me, terás um tesouro no céu. Jesus mostrou para ele que o mais importante para ele não era Jesus, mas sim as suas riquezas. Ele então sai cabisbaixo, triste, talvez em busca de alguém que pudesse dizer a ele, não, você já faz tudo o que é preciso, ótimo, está tudo bem. Mas não é assim, não é? Jesus revela aquilo que temos no nosso coração. E ele mesmo pode transformar isso que temos no nosso coração. E quanto à mãe, quanto a Maria, a sua última frase desse texto também é muito reveladora sobre o próprio ministério de Jesus Cristo, sobre a própria trajetória daquele bebê que estava ali no colo dele naquele momento. Ele diz, uma espada atravessará a tua alma. 8 dias, um pouco mais talvez, não é? Após o nascimento, e já é lembrado o seu sacrifício. A cruz necessária, a morte necessária. Por que isso? Simeão aqui faz um resumo. Ele aponta para o objetivo do nascimento. Qual foi o objetivo do nascimento de Jesus Cristo? A sua morte na cruz e a consequente e maravilhosa ressurreição. Porque Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. E ele o fez. E ele o fez. Mas morreu e ressuscitou. Porque era o Cristo de Deus. Porque é o Deus encarnado que se fez homem para transformar a vida dos homens, para nos dar sentido à nossa própria vida, para ser o grande acontecimento das nossas vidas, e que ele seja na tua vida, esse grande acontecimento. Isso se faz quando nós entregamos a ele nossas vidas, orando e dizendo, Senhor Jesus, eu sou um pecador, mas eu preciso do Senhor, preciso nascer de novo, preciso que o Senhor faça de mim uma nova criatura, porque aquele menino que nasceu, que depois morreu, ressuscitou e está vivo, e nós podemos nos relacionar com ele. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu querido. Que o verdadeiro sentido do Natal seja esse milagre de Deus. Jesus Cristo se fez homem para dar aos homens uma nova vida, e que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Vamos então orar mais uma vez para encerrarmos o nosso culto. Amado Deus, nós te damos muitas graças, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O grande acontecimento, a grande bênção, a grande dádiva do Senhor nas nossas vidas. Continua a nos abençoar, continua a nos dar uma vida plena da presença do Teu Espírito Santo. E que nós realmente nos alegremos cada vez mais com as Tuas bênçãos, mas especialmente com a maior delas, que é o facto de termos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Abençoa todos aqueles que estão a nos ouvir nesse momento, e que se alguém que nos ouviu ou que nos ouvirá ainda não tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, alguém para quem o Natal não significa muita coisa, significa apenas uma reunião familiar ou alguma comida, alguns presentes, que essa pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo e que possa conhecer o verdadeiro sentido, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu querido, que possamos estar juntos no próximo domingo, no dia 20 de dezembro, quando teremos então um culto especial de Natal aqui da nossa Igreja Batista em Torres Vedras. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.